Eu já vi muitas academias fecharem porque abriu uma low cost ali perto da sua unidade. E se você não quer seguir esse mesmo caminho, não quer ficar suscetível a esse potencial problema, assista esse vídeo até o final. Aqui quem fala é o Douglas, diretor do Next Fit. E nesse canal a gente fala sobre marketing, gestão, vendas, estratégias voltado para academias, estúdios e box. Se for do teu interesse crescer o teu negócio, eu te convido para se inscrever e ativar o sininho. Porque dessa forma, semanalmente o YouTube vai te enviar os nossos novos conteúdos. O título desse vídeo é Como Vencer as Low Costs, né? É meio que inevitável que eventualmente vai abrir uma low cost perto de você. Talvez não seja na sua rua, mas vai abrir num raio de 1, 2, 3 quilômetros, porque é uma nova modalidade que acabou ficando mais popular nos últimos anos. Então, muitas vezes você tem que ir se preparando desde já. Talvez não tenha aberto ainda, mas você tem que ir se preparando desde já para essa batalha, para essa mudança que o mercado fitness vem testemunhando. Mas antes de explicar como que você vai vencer essa batalha, a gente tem que entender o que, afinal de contas, são essas low costs. Como diria Sun Tzu no milenar livro A Arte da Guerra, conheça a ti mesmo e o teu inimigo e você não precisará temer o resultado de 100 batalhas. Para vencer uma batalha, você precisa conhecer tanto você como seus inimigos, seus pontos fortes e fracos, os pontos fortes e fracos do seu inimigo. Então vamos dedicar um tempo aqui para entender um pouco mais sobre esse modelo de negócio. Essas academias low cost geralmente começam com um investimento de milhões. E da onde que vem essa grana toda, né? Normalmente elas fazem rodadas de investimento. Então a gente tem empresas gestoras de fundo ou famílias muito ricas que vão colocar um caminhão de dinheiro nessas redes, nessas franquias. E a estratégia deles é mais ou menos o seguinte: olha, eu vou abrir uma academia no lugar tal, um investimento massivo e colocar um preço lá embaixo. Esse preço lá embaixo vai fazer com que eu tenha um volume muito alto de pessoas. E mais do que isso, eu vou acabar com a concorrência na região, porque eu tenho os melhores equipamentos e a melhor infraestrutura. E num primeiro momento, existe uma debandada de fato das academias que não possuem tantos equipamentos e uma infraestrutura tão bacana. Então muitas acabam quebrando e eventualmente essas academias de low cost acabam aumentando seus preços aos poucos quando não tem mais rivalidade, quando a competição diminui, né? E claro, eles acabam tendo tantos alunos que no final do dia ainda faz sentido ter uma mensalidade pequena. Essas academias low cost geralmente, por ter uma grande quantidade de investimento, elas podem ter um payback maior e um break-even mais esticado. Já você, empreendedor de academia, estúdio ou box pequeno e médio, que é o público principal aqui no nosso canal, você não pode esperar anos por um payback ou meses e meses até um break-even. Já eles, como estão sentados nessa montanha de dinheiro, eles conseguem fazer isso. Então eles acabam canibalizando os concorrentes da região. E caso você não tenha visto nossos vídeos ainda sobre financeiro, eu vou traduzir aqui o que é o payback e o que é o break-even. O payback é o tempo que você pode esperar para ter o seu retorno do investimento. Então, se você investiu lá 600 mil na sua academia, em quanto tempo você vai ter esse retorno financeiro? Quanto tempo esses 600 mil vão estar de volta no seu bolso, corrigido pela inflação? E o break-even é o momento onde seu faturamento fica maior que os seus gastos. Essas low costs colocam uma grana massiva em marketing, vendas, em estratégias, em treinamentos e por aí vai. E dessa forma eles ficam meses, até anos, rodando no negativo, porque a intenção deles é, no primeiro momento, ganhar mercado, ganhar volume, não necessariamente lucrar. Já você, quando começa a sua academia, você quer lucrar já nos primeiros meses e tá tudo bem com isso, né? A sua estratégia é diferente da estratégia dele. E até por isso que a gente abriu esse parênteses aqui para falar sobre a estratégia dessas low costs. Alguns chamam essa estratégia de ter winner take all, ou seja, vai ter um vencedor para aquele tipo de negócio, naquela região, naquele espaço, naquele mercado. Outro pilar dessas low cost é um atendimento meio que fast food, ou eu não sei como adjetivar isso da melhor forma possível, para ser bem sincero. Você vai ter lá 2, 3, 4 mil alunos ativos naquela academia e você vai ver 1, 2, no máximo 3 instrutores nos horários de pico, inclusive. E já nas academias convencionais, provavelmente na sua academia aí que está assistindo a gente, você vai ter essa mesma quantidade de instrutores para 200, para 300 alunos ativos, porque você se importa em ter um atendimento mais próximo. Essas low cost, elas são quase que um modelo de academia americana, onde a pessoa paga só pelo aparelho, né? Mais ou menos essa pegada. Então é importante você entender também que isso aqui é uma característica deles. Outra característica das low cost é que dificilmente elas vão fazer planos mensais. Todas que eu conheço trabalham com anuidade, plano de 12 meses em recorrência.
E dessa forma eles conseguem fidelizar os alunos mesmo quando eles não vão. Inclusive um dado interessante para você aí, a maioria dessas low costs tem de 50% a 30% de ocupação. Ou seja, se ela tem 2.000 alunos, na prática está indo 1.000. Se ela tem 3.000, na prática está indo uns 1.500, mais ou menos. O jogo deles é: vou laçar o cliente com um plano anual, com uma recorrência, e no meio do caminho, muitas vezes o aluno vai desanimar, porque não tem um atendimento, não está evoluindo, não tem aquele carinho do instrutor, aquela atenção do dono do negócio. Ele desanima, para de treinar, mas o dinheiro está vindo. Mais ou menos isso. E abrindo mais um parênteses aqui, talvez pareça que eu estou falando mal dessas low cost, mas eu não estou, tá? Na verdade, eu sou um grande admirador do trabalho que elas vêm fazendo. É uma estratégia muito interessante, muito inteligente, tá? E tem mercado para todo mundo. Assim como tem quem vai querer pagar por equipamentos, por infraestrutura, tem quem vai querer pagar por outro tipo de atendimento. Inclusive a gente vai falar sobre isso mais ali na frente, mas é bom falar, não estou falando mal das low cost. Agora que a gente já entendeu as premissas básicas da estratégia desse modelo de negócio das low cost, ou seja, a gente já conhece o nosso inimigo, é hora de olhar para dentro o que a gente tem de bom que eles não têm e como que a gente consegue se diferenciar. Porque fica muito claro que não faz mais sentido, quando abre uma low cost perto de você, querer ter uma musculação tradicional, né, com preço baixo, com poucos instrutores, porque eles vão fazer isso num jogo muito mais elevado, com equipamentos, com infraestrutura, muito mais marketing, com muito mais promoções. E aí vai ficar bem complicado para você competir. Inclusive, tem um conceito que eu acho muito interessante que foi apresentado no livro A Estratégia do Oceano Azul, que fala sobre mercados que saturaram e mercados que não estão saturados, ou seja, que a gente possui uma oportunidade. E eles são rotulados de Oceano Azul e Oceano Vermelho. Então pensa comigo, se abriu uma low cost muito grande perto de você, eu consideraria que musculação padrão, um ticket médio baixo e um atendimento não muito próximo é um Oceano Vermelho, porque já tem um player muito grande que provavelmente vai puxar todas as pessoas que estão interessadas nesse tipo de serviço. Cabe a você, gestor, tentar achar um Oceano Azul, que seria um mar de oportunidade. Qual é a demanda, qual é a necessidade que as pessoas da sua região precisam que não estão sendo supridas ali naquela low cost? Obviamente isso vai variar de região para região, mas deixa eu te contar uma história de como um dos nossos clientes se saiu dessa situação. E aí talvez tudo comece a ficar mais claro para você. Esse dono de academia passou por a situação que eu comentei antes de abrir uma low cost e nem foi tão perto, tá? Essa low cost tinha 1 quilômetro de distância da academia dele. E o que aconteceu foi que no primeiro mês ele já perdeu 27% dos seus alunos. Nos meses seguintes, ele chegaria a perder 43%. Mas enquanto alguns gestores ficariam desesperados e começariam a baixar mais o seu preço para competir com essa low cost, ele pensou diferente. O que ele fez foi literalmente dobrar a sua mensalidade, que era de R$80, passou a ser 160. Ele diminuiu um pouco do espaço, que eram 2 andares, o outro andar de cima era menor, ele fechou aquele andar, ficou só com o andar de baixo e contratou mais professores, passou a dar um treinamento muito mais personalizado e muito mais próximo dos alunos. Porque ele percebeu o que eu já tinha meio que comentado anteriormente. Enquanto algumas pessoas vão querer só pagar para usar os equipamentos, outras vão querer mais atenção, vão querer treinos personalizados, vão querer esse relacionamento. E esse era o Oceano Azul ali da região dele. Já vi casos também onde já tinha uma academia com treinamento personalizado e ticket médio maior na região, e aí abriu uma low cost, o que restou para outra academia foi trabalhar com modalidades. Então ele pivotou o seu negócio para deixar de ser uma academia convencional e trabalhar com aulas agendadas e diversas modalidades. Isso foram 2 exemplos de como você pode se diferenciar, de como você pode achar o seu Oceano Azul. Afinal de contas, a menos que você tenha uma montanha de dinheiro, uma montanha de caixa, não faz sentido bater de frente com uma low cost para fazer exatamente a mesma coisa que eles. E eu dando aqui minha opinião, eu gosto muito mais desse atendimento personalizado. Como um amante de atividade física que treina há mais de 10 anos, eu não acho que essa abordagem seja muito bacana para o aluno, a menos que ele esteja muito consciente de que ele quer isso e ele entenda os prós e os contras, né? Eu acredito que sim, a gente sempre deva tentar dar o melhor e mais personalizado possível treinamento para o aluno e, claro, estabelecer relacionamento, porque relacionamento é o que vai reter e é o que vai fidelizar o seu aluno. Ele tem que sentir bem
treinando na sua academia. Ele tem que se sentir muito bem no seu ambiente, na sua academia, interagindo com a sua equipe e com os demais alunos. Acho importante também falar que eu já vi algumas academias se saírem muito bem quando abriu uma low cost sem pivotar, mas isso é exceção da exceção da exceção. Para isso, você tem que ter um NPS muito alto. E se você não sabe com NPS, assiste o nosso vídeo aqui do lado para entender o que é essa métrica e o que ela diz sobre o seu negócio, tá? Mas resumindo aqui, se você tem um atendimento excepcional, marketing, vendas, posicionamento, tem uma infraestrutura acima da média, você não vai sentir tanto impacto, tá bom? Mas é importante que você assista esse vídeo do NPS para entender se você realmente está mandando bem. Uma coisa que eu vejo muito no mercado é as pessoas não entenderem por que elas estão indo bem. E se você não entende por que você está indo bem, você também tem um problema. Porque significa que os seus alunos estão treinando com você pelo fato de não ter uma opção melhor. Então perceba, não é porque o seu negócio está estável ou ele está crescendo aos poucos que realmente você está aprimorando a sua entrega de valor. Muitas vezes a região está crescendo, novos prédios estão sendo construídos e consequentemente existem mais pessoas para comprar o teu serviço e você não tem um bom concorrente. Aí abre um concorrente e o cara perde praticamente todos os alunos, porque ele não tinha alunos que realmente eram fiéis, que realmente amavam o seu trabalho. E para isso você deve sim medir um NPS pelo menos trimestralmente para entender se realmente você está entregando um serviço de excelência, um serviço de qualidade. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que eu tenha te ajudado e não se esquece de pegar esse vídeo e mandar lá naquele grupo de WhatsApp que você tem com os donos de academia da região, tá? Isso pode ajudar alguém. Então encerro por aqui, até mais, um forte abraço.